Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul, o governador Sérgio Paulo, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Vencendo os inimigos da fé é o tema da mensagem de hoje. A fé, queridos, é a nossa condição de vida. Sem ela nós somos como um barco à deriva. Gálatas 3 nos ensina que o justo viverá da fé. Veja em sua Bíblia outras considerações, por exemplo, acerca da fé. Somos salvos pela graça, e isso é por meio da fé. Temos acesso a Cristo, e isso se dá pela fé. Cristo habita em nossos corações pela fé. A fé, nós aprendemos lá em Efésios 6,16, é um escudo para a proteção da alma. A fé é um escudo para a nossa proteção, para a proteção da nossa alma. Somos guardados pela fé. 1 Pedro nos ensina. As promessas de Deus, elas são recebidas através da fé. A fé é um instrumento de milagre nas Escrituras. Nós vemos uma mulher com fluxo de sangue, que toca tão somente no manto de Jesus, e Jesus disse: de mim saiu virtude, quem me tocou? Mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vá em paz, a tua fé te curou. A fé é instrumento de milagre. Em resumo, sem fé é impossível agradar a Deus.
E as coisas assim parecem simples, né, Davi? É com fé que eu consigo tudo isso? É com fé que eu consigo acesso a Cristo Jesus? É através da fé que eu sou salvo? É através da fé que eu vejo os milagres de Deus na minha vida? É através da fé que eu tenho o escudo e proteção para a minha alma? É através da fé que eu adquiro todas essas bênçãos? É, através da fé. Essa palavrinha, essa pequena palavrinha com 2 letras. Acontece que a nossa fé, ela é bombardeada, ela é alvo de uma artilharia pesada, todos os segundos da nossa vida. A nossa fé é bombardeada dentro da nossa casa, a nossa fé é bombardeada dentro da nossa família, a nossa fé é bombardeada através do programa que você assiste de TV, a nossa fé é bombardeada através dos seus amigos do trabalho, a nossa fé, ela é bombardeada através dos amigos do colégio, a nossa fé, ela é bombardeada inclusive por nós mesmos, pelos nossos próprios desejos, que correm atrás, que procuram aquilo que é contrário à vontade do Senhor. A nossa fé, ela é bombardeada pelas crises que nos assolam. A nossa fé, ela é bombardeada pelas enfermidades físicas e emocionais que assolam a nossa vida. A nossa fé, ela é bombardeada. Por um lado, a fé como instrumento de salvação, como um instrumento de santificação, como um instrumento de milagre, como proteção da nossa alma. Por outro lado, essa fé bombardeada 24 horas por dia da nossa vida, todo instante. A nossa fé, ela é alvo de uma artilharia, cujo objetivo é enfraquecer, cujo objetivo é matar de fome, cujo objetivo é matar de sede. Só que nessa noite, queridos, através desse texto que nós lemos, nós aprenderemos verdades inabaláveis, que fortalecerão a nossa fé e nos ajudarão a vencer todos os inimigos da nossa fé. Amém? Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você está no lugar certo. Para você fortalecer a sua fé, primeira coisa que eu gostaria que você aprendesse hoje: você não fortalece a sua fé sem ouvir, sem ler, sem aprender a palavra de Deus. Não há outra fonte de fortalecimento na fé. Não ache que você é autossuficiente. Não ache que você já tem conhecimento necessário ou bagagem necessária na caminhada cristã. Ah, hoje eu não vou não. Hoje o pastor vai lá pregar sobre Atos dos Apóstolos. Homem, eu já li tanto livro de Atos dos Apóstolos. Eu já vi toda a série de mensagens de Atos dos Apóstolos. Eu já conheço, eu já vi. Deixa eu dizer para você, a palavra de Deus é como o maná do deserto. Quem é meu aluno vai lembrar do que eu estou dizendo. A palavra de Deus é como o maná no deserto. Ela é eficiente, ela é viva e ela é poderosa para aquele dia. Você come, o que era o maná do deserto? O povo estava no deserto e Deus disse: eu vou fazer descer pão do céu, o maná. E você deve comer apenas naquele dia, porque no outro dia isso não valerá mais e apodrecerá. Então você coma para aquele dia. Aí a palavra de Deus é como o maná, é o próprio Deus, que todos os dias precisamos estar comendo dele. Todos os dias precisamos estar nos deleitando dele. Sabe por quê? Passe uma semana longe da palavra de Deus. Passe um dia longe da palavra de Deus e você vai entender o que eu estou dizendo. Você esquece, porque os inimigos da fé começarão a bombardear, e a bombardear, e a bombardear, e a bombardear, e quando você menos esperar, você está longe, e muito longe dos caminhos do Senhor. É como aquele pescador
que senta no barco para pescar, e a âncora, ela solta do porto, da terra, e ele está ali pescando, ele nem percebe, e está ali pescando, ele nem percebe, mas a âncora saiu, desengatou. Daqui a meia hora, quando ele olha, ele está a léguas da terra, ele está a uma distância terrível daquele lugar. E assim é a nossa vida com Deus. Nós precisamos, para fortalecer a nossa fé, estarmos constantemente, diariamente, nos alimentando do pão da vida, que é Jesus Cristo. Aquele que não comer da minha carne não terá parte comigo. E tem gente que confunde essa palavra de Jesus. O comer da minha carne, Jesus é a palavra, é comer da palavra dele, é comer dele, é se encher dele, é estar cheio dele, é estar cheio do pensamento de Deus, é estar cheio de Jesus dentro de você. E aí a sua fé vai fortalecendo, e você vai vencendo os inimigos da sua fé. Então, o que é que eu preciso saber, Davi, para vencer os inimigos da fé? Leia comigo aí, Atos 13, de 1 a 5. Novamente, diz: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Paulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Repita comigo: anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. O que eu preciso saber para vencer os inimigos da fé? Primeiro ponto, você precisa saber que você vive por um propósito único e maior, que engloba todo o seu ser. Eu e você, nós não somos um barco à deriva, sem propósito e sem utilidade. Todos nós temos um propósito, uma missão para cumprir aqui nessa terra. Um propósito, uma missão para cumprir aqui nessa terra. Mateus 28, 18, o que é que Jesus nos ensina? Quais foram as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos? Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Essa é a nossa única missão, o nosso único propósito aqui na terra. O que é isso, Davi? O que é isso? O que é que você está dizendo? Quer dizer que todo mundo tem uma única missão. O Espírito Santo, Jesus Cristo, quando ele comissionou toda a humanidade, todos os salvos em Cristo, comissionou para uma única missão. Agora, não confunda a missão com a forma como a missão é cumprida. São duas coisas completamente diferentes. A forma como eu vou cumprir a missão única estabelecida por Deus é de uma maneira. A forma como você vai cumprir essa missão é de outra maneira. A forma como João vai cumprir é da maneira A. A forma como Maria vai cumprir é da maneira B. Aprenda uma coisa: a má teologia é um inimigo da fé. A má teologia é um inimigo da fé. Tem muita gente enfraquecida na fé, porque acredita que a sua missão tem que ser igual à do seu vizinho. Olha fulano como canta bem. Oh meu Deus, se Deus me desse uma voz dessa, olhe como eu ia ser uma serva do Senhor. Olha como fulano prega bem. Olha pastor Sérgio ali. Ai, se eu tivesse o dom que o pastor Sérgio tem, como eu serviria ao Senhor. Teologia completamente equivocada. E essa sua teologia é um grande inimigo da sua fé. A missão que o pastor Sérgio tem, a missão que a igreja da Hilson tem, é igual à missão que cada um de nós aqui tem.
fazer discípulos, pregar o evangelho e ensinar a obedecer. Agora, a forma, o Espírito Santo capacitará cada um de acordo com o seu propósito celestial. Você está pensando que é mais digno cumprir a missão, cumprir o propósito de Deus em cima de um púlpito? Você está pensando que um sacerdote é mais digno diante de Deus, ou um levita, né? Porque hoje a gente está confundindo glória de Deus com show gospel. Hoje a gente está confundindo glória de Deus com DVD gospel, com pirotecnia gospel, com entretenimento gospel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O número de curtidas num Facebook, o número de curtidas em um Instagram, não está diretamente relacionado com o número de curtidas de Cristo Jesus na glória de Deus Pai. Não está diretamente ligado. A missão de um pregador, Deus separa um pregador para ensinar, para instruir. Também separa o pregador para fazer discípulos na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua rua, na sua vizinhança. Ah, Davi, para eu ser um servo de Deus, para eu cumprir a vontade de Deus, eu já vi, como eu já ouvi isso. Eu preciso fazer um seminário, eu preciso fazer o curso tal, você não precisa fazer nada disso. Eu preciso ser pastor, ei, presta atenção. Eu vou quebrar um paradigma aqui que você vai ficar maluco agora. Abraão não era sacerdote. Isaac não era sacerdote. Jacó não era sacerdote. Homens ungidos por Deus. José não era sacerdote, não era pastor, não era levita, não era nada. José foi governador do Egito, o império mais ímpio, mais nojento e mais ceboso da face da terra. Vai ver o que Deus profetizou contra o Egito lá no profeta Ezequiel. José não era sacerdote, mas José era um homem íntegro, José era um homem reto, José era um homem digno diante do Senhor, porque temia além do Senhor. Porque diante de uma mulher adúltera, diante de uma mulher que quis agarrar José, sozinho ele com 17 anos de idade, ele disse: não pecarei contra o meu Senhor. Não é onde você aparece, meu filho, não é onde você aparece, é exatamente onde você não aparece. Não é o que todo mundo está vendo, o que todo mundo está vendo aqui é muito fácil enganar todos vocês. Está todo mundo vendo. Agora eu não engano os olhos do Senhor. Eu não engano os olhos do Senhor que estão comigo por onde quer que eu vá. Eu não engano. Daniel não era sacerdote, não era pastor, não era levita. Jó, o homem mais rico do Oriente, diz a Bíblia. O homem mais rico do Oriente. O homem mais justo e amado por Deus na sua época. Davi também não era sacerdote, pastor de ovelha. O homem segundo o coração de Deus. Para eu vencer o inimigo da fé, o inimigo da mateologia, a mateologia é um grande inimigo da fé. Eu preciso entender que eu vivo por um propósito único e maior que engloba todo o meu ser. Dar testemunho de Cristo Jesus por onde quer que eu ande. Transpirar o evangelho de Deus por onde quer que eu ande, o que quer que eu faça, o que quer que eu pense, o que quer que eu realize, o que quer que eu sonhe. Cristo está em todo lugar. O que eu preciso fazer, saber, para vencer os inimigos da fé? Abra sua Bíblia novamente em Atos 13, mantenha a Bíblia aberta. Atos 13, do versículo 6 ao 8, diz: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar
Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Você pode grifar aí, homem prudente? Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Segunda coisa, o que é que eu preciso saber para vencer os inimigos da minha fé? Ponto 2, os inimigos da nossa fé são estratégicos e ardilosos. Paulo e Barnabé, separados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, começaram a pregar o Evangelho nessa cidade, e o governador da cidade, homem prudente, como diz as Escrituras, se interessou pela mensagem de Paulo e Barnabé e disse: chega aqui, Paulo e Barnabé. E Paulo e Barnabé começaram a pregar o Evangelho, a falar das coisas do alto, a falar das coisas celestiais, a falar da grandeza do Senhor. Por outro lado, um falso profeta, procurando apartar a fé do procônsul. Lembra daquela passagem de Jesus que ele nos ensinou? Paulo lançava semente, o falso profeta ia lá e você sai daqui cheio de semente no seu coração. E os Bar Jesus, se é assim que eu posso usar, assim que você sair daquela porta, vão começar a atacar como aves de rapina, vão começar a metralhar como urubus do reino do inferno, todas as sementes que o Espírito Santo está lançando através dessa mensagem. Talvez enquanto eu esteja pregando aqui, aves de rapina, falsos profetas no reino espiritual, estão indo lá e arrancando as sementes, estão indo lá impedindo que as sementes brotem no seu coração e floresçam. Na maioria das vezes, você não consegue perceber, mas ele está ali, ao seu lado, destruindo e sugando todas as suas energias. E o pior é que quando você se dá conta, você já está completamente destruído. Quando eu assistia televisão, os irmãos olham para mim: que isso, deve é pecado, é? Claro que não, sou idiota de dizer uma coisa dessa. Bem que eu queria parar um tempinho para assistir 10 minutos de televisão. Quando eu assistia televisão, eu gostava muito de assistir uns programas de animal, de caça. Vocês já viram que eu sou bem agitado, né, irmão? Então o programa que eu gostava era leão caçando, onça voando por cima do bicho, cobra mordendo o outro, briga de animal. Eu adorava esses negócios. Um certo programa eu vi como a jararaca, a jiboia, aquela cobra bem grande, ela matava o crocodilo, ela matava o jacaré. O jacarezão lá com a boca aberta, tomando sol, muito curtindo a paisagem, e a cobrona lá, ó, bem devagarinho arrodeando o jacaré, e o bichão lá com a boca aberta, tudo beleza. Deve ter visto a cobra, né? Sabe, deve estar passeando, não tem problema nenhum. E a cobrona lá, de repente, amigo velho, a cobrona, aquele abraço fatal, tchau, tchau, jacaré. O jacaré morre asfixiado na hora. E eu sempre me lembro disso. Eu digo: assim é o inimigo da nossa fé. Ele está sempre presente. Agora, eu tenho certeza, se você fizer uma análise da sua vida, e o Espírito Santo traga à tona e à consciência a vida de cada um, e eu pedir: nomeie para você mesmo. Chega em casa, pegue um caderno, pegue um lápis, escreva: inimigos da minha fé. Aquilo estão do seu lado, estão agindo do seu lado, não está longe não está lá nos Estados Unidos não está lá em São Paulo não está lá na Argentina não, está do seu lado. O inimigo da sua fé está ao seu lado. Eita, Davi, é minha sogra, é? É não, meu filho, sua sogra não, viu? Não é sua sogra não. Graças a Deus, Deus me deu uma bênção, que é a minha sogra. Talvez a você não, sua sogra talvez perturbe sua vida. Mas está ao seu lado. Pode ser aquela secretária,
pode ser aquele amigo, pode ser aquele cliente, pode ser aquele emprego, pode ser aquela amante, pode ser aquela prática que o Espírito já falou ao seu coração que é pecado, e está te afastando de Deus, e está matando a sua fé, está do teu lado. É como um falso profeta, tem uma falsa aparência, uma falsa piedade. Olhe, desculpe o termo aqui, mas as adúlteras e os adúlteros, como eles são lindos no momento do bote. Preste atenção, vem com aquela coisa, aquele perfume, né? Aquele charme e aquele negócio, e você, né? Ou homem ou mulher, porque eu não sei quem está traindo mais, se é uma mulher agora. E fica, né? Aquele negócio, tal. Os amigos, né? Não, rapaz, está ali, o cara está com um baseadozinho ali, o cara está com um pozinho ali. Rapaz, e tua mãe disse, tu vai sair com esse garoto, rapaz, esse garoto fuma maconha. Rapaz, esse garoto aí está usando droga, meu filho. Não vá sair de noite com esse cara, não. Não faça isso, não. Pregue o evangelho para ele, chame ele aqui para casa, pregue o evangelho para ele. Não vá sair de noite com esse cara. Não, mãe, não tem problema, não. Ele fica na dele, eu fico na minha, olha. Cuidado, meu filho. Daqui a pouco, é num instante. Daqui a pouco, quando você vê a cobra, pá, mordeu você. 2 Coríntios nos ensina que Satanás, até em anjo de luz, ele se transforma para poder destruir a nossa vida. Terceiro ponto, o que eu preciso saber para vencer os inimigos da minha fé? Vamos ler Atos 13, versículo 9, do 9 ao 10. Depois que Paulo percebeu, olha para mim, que o falso profeta estava tentando apartar o procônsul da fé, acontece o ocorrido aí em Atos 13, versículo 9. Diz: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, no falso profeta, disse: ó filho do diabo, cheio, repita comigo, cheio de todo o engano, de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. O que eu preciso saber para vencer os inimigos da minha fé? Terceiro lugar, só o Espírito Santo tem poder para nos dar o discernimento necessário. Repito, só o Espírito Santo tem poder para nos dar o discernimento necessário. Amados, a sabedoria humana, por mais sublime, por mais especial, por mais extraordinária, olhe, você tem 2 títulos, você tem 2 doutorados, você tem 3 doutorados, você pode ter 1000 doutorados, você pode ter lido todos os livros e toda a literatura mundial, você jamais terá a capacidade natural de discernir espiritualmente as coisas espirituais. Sérgio Paulo, o que diz a Bíblia? Era um homem prudente, mas ele conseguia discernir? Não. Quem foi que discerniu? Paulo. Por quê? Por que Paulo discerniu? Porque estava cheio do Espírito Santo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes. 1 Coríntios 2,14 diz que quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque eles são loucura. João 14,26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que lhes disse.
Não se afaste do Senhor, meu amado irmão. Não se afaste do Senhor, minha amada irmã. Não cometa uma loucura dessa. Quando você se afasta do Senhor, você se afasta do discernimento do Senhor. Quando você se afasta do Senhor, você se afasta da sabedoria do Senhor. Por isso, meu querido, minha querida, preste bem atenção com o seu namoradinho. Preste bem atenção à sua namoradinha, isso é sério. Porque veja bem, os que são da fé discernem as coisas espirituais, e quem não é da fé não discerne porque acha que é loucura. Imagine o inferno que vai ser a tua vida, tu discernindo as coisas espirituais, e a pessoa do lado apenas discernindo as coisas pelo lado carnal. O que eu preciso saber para vencer os inimigos da fé? Quarto ponto, lê comigo, do versículo 9 ao versículo 10, novamente. Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Quarto, o que eu preciso saber? Você precisa saber a natureza do inimigo da nossa fé. Você precisa saber quem ele é. Você precisa saber do qual o propósito dele. Você precisa saber que ele não é um anjo, como eu já ouvi falar, não de irmãos da congregação, mas de pessoas por aí que eu converso, que eu prego o evangelho, e que diz que Satanás, de fato, é um anjo mau, mas que se a gente orar por ele, se a gente lançar palavras positivas para ele, talvez ele se torne um anjo bom. Você precisa entender, querido, que a natureza de Satanás, a natureza do nosso inimigo, a natureza dos inimigos da nossa fé, está dizendo aí que é cheio. O que é uma coisa cheia, queridos? Esse copo cheio é o quê? Ele é o quê? Ele é cheio. Eu vou encher o copo aqui, ó. Cheio. Sabe o que significa cheio? O que significa cheio, irmãos? Significa cheio. Significa que não cabe outra coisa. Ele é cheio. Ele está repleto, ele está completo, não entra mais nada. Ele é cheio de todo. É engraçado. Eu adoro quem gosta de ler a Bíblia percebendo detalhes como eu. A Bíblia diz: ele é cheio de todo engano. Ele é cheio de tudo, toda forma de engano. O inimigo das nossas almas está revestido. E sabe o que é engano? Engano é a mentira vestida de verdade. Eva foi enganada no Éden. Lembra por quê? Porque Satanás lançou uma verdade que era travestida de mentira, cujo efeito era uma suposta bênção para Eva. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Preste atenção em nome de Jesus. Tenha discernimento do Espírito Santo. Satanás nunca vai destruir a sua vida. Satanás nunca vai minar a sua fé, apresentando um efeito danoso. Jamais. O efeito que Satanás apresenta de um erro, o efeito que Satanás apresenta do pecado é doce, é gostoso, é prazeroso, faz bem, é maravilhoso aos olhos humanos. O adultério, à primeira vista, é maravilhoso para o homem ou para a mulher. Ninguém vai descobrir. Só nós outras. A droga, a balada, o momento lá que está tudo muito massa, tudo muito curtição, aquele som, aquela vibe, aquela energia positiva, sabe, um baseado aqui, uma cocaína, uma parada ali. Um trambique. Eu vou arrancar aquele negócio daquele cara, eu vou gerar um mal para ele, mas eu vou poder comprar um carro bacana, eu vou poder comprar uma casa bacana, eu vou poder fazer uma viagem bacana. É a mentira travestida de verdade, cujo efeito é fatal. E na igreja? Na igreja a gente vê falsa piedade, o engano dentro da igreja, falsa piedade, rivalidade.
ciúmes, competições, invejas, falsas profecias, falsas revelações. Ou você está achando que os inimigos da nossa fé que eu estou falando aqui é só lá fora, aqui dentro não tem? Tem em todo lugar. Onde estiver gente reunida, tem tudo isso que eu estou falando para vocês. Apocalipse 20:10 diz que o diabo é chamado de sedutor, que seduz a nossa alma. A Bíblia também diz que ele é cheio de todo engano, cheio de toda malícia, inimigo de toda justiça, e não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor. Queridos, eu acho essa parte fantástica. E não cessará de perturbar os caminhos do Senhor. Talvez você está olhando e está dizendo, o que é que tem, Davi? Perturbar. Esse verbo é fantástico. Satanás, ele não cessa de perturbar os caminhos do Senhor. Sabe o que significa? Que Satanás, ele não pode interromper os caminhos do Senhor. Vocês me compreendem? Ele não pode cessar de perturbar. Ele fica lá perturbando, enchendo o saco, apurrinhando, apoquentando, lançando flecha, tentando atrapalhar os projetos do Senhor. Só que ele consegue, irmãos? Ele não consegue, porque ele pode perturbar, mas interromper jamais, porque aquele que começou a boa obra em vós é fiel, é poderoso, é justo e é digno de completá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Ele não cessa de perturbar, e é por isso que precisamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. E aprendemos o último ponto que eu preciso saber para vencer os inimigos da fé. 5, que o Espírito Santo tem poder para destruir os inimigos da sua fé. Quando Paulo presenciou aquele negócio, cheio do Espírito Santo, ele profetizou. O que foi que ele profetizou, irmãos? Diz aí, eis aí agora, o último versículo, contra ti a mão do Senhor e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Querido, não há competição entre Deus e o diabo, não há disputa de poder entre Deus e o diabo, porque o Senhor é vitorioso, Ele é poderoso, como nos ensina a própria Bíblia, como nós aprendemos inclusive lá no livro de Jó. O diabo é um cachorro nas mãos de Deus, com uma coleirinha, vai até onde Deus permite, e os dias dele, as obras dele, a história dele está com seus dias contados, e ele sabe disso, e é por isso que ele age de forma insistente, de forma consistente, para destruir a nossa vida aqui na terra, sob o ponto de vista físico e emocional, e destruir a nossa vida na eternidade. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Cristo Jesus veio para nos dar vida, e vida em abundância, para a glória de Deus, para que possamos, queridos, regozijar, para que possamos nos alegrar, para que possamos no grande dia, diante do banquete do Senhor, ao lado daquele que vive e reina para todo sempre, que está assentado à direita de Deus, com as chaves dos céus, com as chaves da morte e com as chaves do inferno, nós possamos dizer: o nosso Deus vive e reina, toda lágrima foi enxuta, todo sofrimento desapareceu, a nossa fé agora é plena, é restabelecida, e nós podemos nos gloriar naquele que vive e reina eternamente. Vencendo os inimigos da fé. Que possamos, queridos, sair daqui com essas verdades. Quais são as verdades? O que eu preciso saber? Primeiro, eu vivo por um propósito único e maior, que engloba todo o meu ser. Qual é o propósito, querido? Fazer discípulo, ensiná-los a
obedecer. Ponto 2, o que eu preciso saber? Os inimigos da fé, eles são ardilosos e estratégicos. Cuidado, ele está ao seu lado. Terceiro, só o Espírito Santo tem poder para nos dar o discernimento necessário para a gente identificar quem é, onde está e o que está fazendo. Quarto, nós precisamos entender a natureza do inimigo da nossa fé. E quinto, nós precisamos entender que o Espírito Santo tem poder para destruir e aniquilar definitivamente os inimigos da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe.